Muito boa noite, então, pessoal. Vamos dar início à nossa aula agora. Começa agora a parte gravada da aula, que vai ficar disponível na nossa plataforma Moodle, juntamente com os demais materiais que a gente disponibiliza lá. E hoje é o nosso último encontro antes da avaliação do grau B. No final, depois eu tiro dúvidas de vocês sobre a avaliação, explico como é que vai ser. Mas a matéria, então, é no nosso primeiro dia de aula até a nossa aula de hoje, é o conteúdo que a gente examinou aqui, que corresponde ao nosso processo de avaliação que se encerra na semana que vem, tá? Então, e o tema de hoje, eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Tá aqui, vamos lá. O tema da aula de hoje é ITR, Imposto Territorial Rural. Então, esse é o nosso imposto, o tema de hoje, tá? Professor, eu só Diga. fiquei com uma dúvida. Na aula passada, o senhor tinha falado sobre as contribuições do 195, inciso 1, a linha A. Eu fiquei com uma dúvida. A contribuição sobre a remuneração, ela pode ser substituída pela contribuição sobre a receita bruta da empresa. Isso, Mas que é a aí não, chamada desoneração da folha. mas aí não acaba sendo a mesma base de cálculo do PIS e da COFINS? Ou é diferente? Sim, é a mesma base de cálculo. E aí não, tipo, não. Mas aí, vamos supor, é favorável para o empregador tributar sobre, tipo, duas vezes sobre a receita bruta? Ou isso depende muito de cada caso? Em tese, tende a ser, Tiago. Porque assim, ó, imagina o seguinte, uma opção que tu tens é tributar 20% da folha. Então imagina lá que você tem uma empresa com muitos empregados e usa bastante, uso intensivo de mão de obra, tá? A tua folha é grande, 20% sobre um valor grande é bastante. A desoneração da folha é um percentual e as alíquotas variam, né, dependendo do segmento, mas a gente pode pegar aí um valor intermediário que é 2% sobre a receita bruta. Se a gente estiver falando de uma empresa que tem uma receita grande, folha pequena, esse regime não é bom. Agora, se tu tem uma receita menor, proporcionalmente, do que 20% sobre a folha, ela acaba sendo mais interessante. Tá? Então, é esse tipo de cotejo que é necessário fazer, se vai efetivamente ser mais vantajoso, porque corre o risco, e daí a tua observação ela é oportuna, né? Corre o risco de eu migrar para desoneração da folha, mas ao invés de eu aliviar a carga tributária, eu piorar a carga tributária. Se eu pego algo sobre a receita bruta, que é aquele valor grande que entra na empresa, que não necessariamente é lucro. Isso que eu gostaria, até a pergunta do Thiago me ajuda aqui a bater numa tecla que as pessoas que não estão habituadas assim e não conhecem um pouco de contabilidade acabam não entendendo. Quando a gente cria um tributo que incide sobre a receita, o governo está se apropriando de uma riqueza que talvez não exista. Então imagina o seguinte, eu tenho uma empresa que ela tem muita receita, entra muito dinheiro, só que a margem dela é pequenininha. E por vezes ela trabalha com prejuízo. Então, na verdade, tu está tributando, mas na verdade o empresário, o sócio, o dono do negócio não está ganhando nada. Então o governo ganha do negócio que não é lucrativo. Consegue entender o drama assim de alguns empresários? Daí a dificuldade de sair do simples. Aqui está um dos pontos mais assim, difíceis de desatar o nó, que é o empresário não tem tanto problema de lucro presumido ou lucro real se a gente for comparar imposto de renda com imposto de renda. Mas quando a gente pega a folha,
e migra para o lucro presumido ou lucro real, aí o troço ele fica impraticável. Consegui esclarecer, Thiago? Sim, conseguiu. O governo é o sócio que sempre tem o prolabore dele garantido, né? Sempre tem a... Exatamente, exatamente. E aí é muito bom, né? Você gostaria de participar de um negócio que não tem risco, que você nunca vai perder? Bom, se você tiver esse negócio, me apresenta aí, que eu quero fazer parte. O governo é esse sócio que nunca perde em nenhuma ocasião. O empresário ele pode estar tendo prejuízo, mas ele está ganhando dinheiro com o prejuízo do empresário. Um troço surreal, né? Mas enfim, no Brasil tudo pode acontecer. Vitor Hugo está com a mão levantada? Sim, professor, não precisa entrar em maiores detalhes, até porque o senhor vai tratar do ITR hoje. É basicamente mais um sim ou não que eu queria saber. Olha só, aqui na minha cidade, a minha namorada, ela mora na região do Vale dos Vinhedos, o senhor deve conhecer, e faz pouco tempo que começou a ter bairro ali, mas sabidamente não fica no centro, é afastado aqui da zona urbana. Mas pelo fato de ter virado bairro, até, sei lá, 2 meses atrás não era bairro, tanto que eles tinham que dar sempre o endereço da rodovia. O fato de ter virado bairro, faria incidir IPTU ou continuaria sendo ITR pelo fato de estar na zona rural? Isso aí eles estão em dúvida, tá? Boa, excelente pergunta, Victor. Eu vou responder ela, tá? Eu vou responder ela. Me ajuda quando alguém faz essa pergunta no início, me ajuda a deixar as pessoas atentas para ir até o final, para eu poder responder. Mas eu já vou responder agora, logo em seguida, tá? Porque passa por entender sobre o que incide o ITR e eu vou ter que abordar de forma a explicar o ITR e o IPTU. E aí a tua resposta vai estar atendida, tá? Então, Tá certo, aguarda só um segundinho que já vai entrar. Já vai sem entrar lá. problema. Bom, gente, então, esse é o último imposto de competência da União que a gente vai abordar. Então, a gente encerra a primeira parte do semestre com ele, tá? E a gente sempre começa aqui colocando os dispositivos, né, que a legislação que incide. Então, a gente tem lá o artigo 153, inciso 6º da Constituição. Nós temos o artigo 29 do CTN seguintes, e nós temos uma lei especial que trata especificamente do ITR, tá? A Lei 9.393, tá? Então, esse é o panorama legislativo que a gente vai trabalhar para falar do ITR, e a gente começa sempre falando sobre o que é, sobre o que ele incide, né? Que, tecnicamente, a gente fala um direito tributário que é o aspecto material. E para falar sobre o que incide, a gente precisa começar pela Constituição, e eu vou transcrever aqui o trecho da Constituição que trata especificamente dele. Então, tá aqui. Cadê? Artigo 153. Compete à União instituir impostos sobre, dois pontos, propriedade territorial rural. Então, é isso que está dito ali na Constituição, e é em torno dessas palavrinhas que a gente vai trabalhar aqui, tá? Quando a gente fala propriedade, então, o direito de propriedade, deixa eu pegar aqui, aonde é que a gente vai encontrar a explicação, né, para aquilo que, para a definição do direito de propriedade? É no Código Civil, né? Então, deixa eu melhorar aqui. A noção de propriedade é definida pelo Código Civil, tá? Então, é aquele direito que confere ao titular a maior gama de possibilidades em torno da coisa, que é um direito que é oponível contra todos, não tem uma relação bilateral, né? Erga omnes, eu sou proprietário contra todo mundo.
Ninguém é uma relação de exclusividade em relação a todos os demais. E eu posso usar, abusar, fruir, gozar da coisa. Então, mas aqui a gente está falando de uma propriedade em especial, né? Propriedade imobiliária. Então, é um imóvel. Logo, não há falar em ITR sobre coisa móvel, né? Aquelas casas no interior, eu acho que alguém já deve ter visto casa móvel. Vamos ver aqui se tem uma imagem. Ó, isso aqui, ó, o cara ali, ó, com a casinha que tem umas rodinhas que anda. Tem essa daqui também, tem uma imagem de casa ali. Isso daqui não é tributado pelo ITR, tá? Isso aqui, à luz do direito brasileiro, não é propriedade imobiliária. O imóvel é aquele que, assim, a legislação define. Então, o resto não entra. Entra propriedade de bem imóvel. No entanto, o Código Tributário Nacional pegou e fez um puxadinho aqui. E pegou e disse o seguinte: olha, é a propriedade, mas não só a propriedade. E vejam só como é que está escrito no Código Tributário Nacional. Deixa eu pegar aqui o CTN, artigo 29. O imposto de competência da União. Esse eu aumento aqui. Olha só o puxadinho que os caras fizeram. Tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse. E aí eu destaco aqui para vocês essas três expressões aqui. Ora, a Constituição falou propriedade, mas daí vem o CTN e diz que é propriedade, mas também é o domínio útil, também pode ser a posse. Tá certo isso? Se a Constituição definiu um direito real, escolheu lá o direito de propriedade, pode incluir outros direitos reais. Bom, aqui, né, vou colocar a minha opinião. Na minha visão, o Código Tributário Nacional não foi recepcionado pela Constituição de 88, porque se ele quisesse tributar outros direitos reais, ele teria colocado ali, como colocou lá no ITBI. A gente vai falar mais adiante sobre ITBI. Aqui não, aqui ele colocou só propriedade. Mas desconsiderem a minha opinião, não interessa a minha opinião. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, tribunais de um modo geral, reconhece que pode a União tributar a posse e domínio útil por meio do ITR. E qual é a explicação para tentar compatibilizar isso? Na visão de quem defende essa possibilidade de tributar os outros, é aquela lógica: se pode o mais, pode o menos. Se o direito de propriedade é aquele direito real mais amplo, não tem problema de tributar o mais limitado, como a posse. Então, se pode tributar o dono, por que não o posseiro? E a lógica por trás disso é a seguinte: olha, não quero saber qual é a condição que a pessoa está lá na Terra, né? Não é possível que isso acontece até com alguma frequência no interior. O sujeito tinha lá uma fazenda que era do avô, passou para o pai, não fizeram inventário, passou para o filho, não fizeram inventário, e ele está lá há vários anos, todo mundo sabe que é dele o dono, mas eles não regularizaram, não fizeram inventário, não passaram para o nome. E ele não tem a propriedade formal. É essa lógica que está por trás, de dizer, olha, não, não interessa aqui qual é o título que ele tem, né? Se ele tem um título de propriedade ou não. Se ele está lá, está ocupando, ele tem que pagar ITR. É essa a lógica. A mim não convence, mas enfim, essa é a posição que vigora, é a posição majoritária.
tá certo? E aí a gente vai para o segundo, para a segunda expressão, que é o adjetivo, a propriedade, ela é territorial. E o que isso significa? Tributa-se apenas a terra nua. Quando a gente for falar do IPTU, por exemplo, IPTU, ele incide sobre o prédio, sobre a construção. No ITR, não interessa o que está sobre a terra, não interessa. O que está sobre a terra não tem relevância. Desconsidera se tem plantação, se tem criação de animais, se tem hortas, se tem silo, armazém, não interessa, é o terreno. O terreno é só o imóvel, o solo. E óbvio que a utilização vai interferir no cálculo, mas não vai interferir para efeitos de incidência da tributação. Tá? Depois eu vou explicar para vocês no cálculo como é que isso funciona. Então, é a propriedade apenas territorial. Na aula de IPTU, eu explico para vocês como é que se tributa ali a propriedade também predial. E para finalizar, daí agora eu vou explicar a dúvida aqui do Vitor Hugo, que é, digamos, a dúvida de muita gente que tem propriedade rural, né? Qual é a definição de propriedade rural, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar aqui para vocês, para a gente entender e definir como é que a gente vai qualificar essa propriedade. Ô, professor, Diga. só isso aí que tu estava falando da terra nua, tipo assim, não interessa o que tem lá, é pelo território mesmo. Se for só um pedaço, um campo de grama lá, não interessa se eu botei um bar, construir qualquer coisa. O que interessa é ter o pedaço lá. Exatamente. Tá. A definição de rural, ela não tem uma legislação clara, tá? Então, não há nenhuma legislação que diga, olha, aqui está definido, classificado como propriedade rural. Em matéria de tributação, estou me referindo à tributação, tá? Não me refiro aqui a nenhuma lei que rege o agronegócio, nenhuma lei que rege a desapropriação para fins de reforma agrária, INCRA, não interessa aqui. Para fins de tributação, a definição do rural, ela se dá por exclusão. E aí, por isso que eu disse para o Vitor Hugo que eu ia explicar na aula de hoje o que é o urbano, como é que eu defino o urbano, porque não sendo urbano, então a gente vai afirmar que ele é rural, tá? E aí eu trago aqui para nossa explicação aqui a definição de imóvel urbano. Está no artigo 32 do CTN. E eu vou transcrever aqui para a gente ter ele presente. Vou pegar só o parágrafo primeiro, que é o que interessa. Eu vou colocar aqui. Vamos subir aqui. Então, vejam só. Entende-se como o imóvel localizado na zona urbana, aquela definida em lei municipal, observado o requisito da existência de 2 melhoramentos indicados na lista abaixo. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui está o conceito de urbano, e aqui, nessa caixinha aqui do lado, eu vou definir, então, o rural.
O urbano significa que tem que ter uma lei definindo a área urbana, que normalmente nos municípios é o plano diretor, tá? Normalmente eu tenho o plano diretor do município que define, bom, onde é que é a área urbana, onde é que começa, onde é que termina. Aí, o segundo é 2 melhoramentos da lista. Então tem que ter meio-fio, ou abastecimento de água, ou sistema de esgoto, ou rede de iluminação pública, ou escola primária. Está aqui no quadrinho do lado. E aí o STJ criou o terceiro requisito. O terceiro requisito é a destinação. Então, assim, tem que ter lei urbana, normalmente é o plano diretor, que define qual é a área do município, tem que ter 2 melhoramentos e tem que ter uma destinação urbana. Porque se tiver destinação rural, ainda que esteja na área urbana, ainda que tenha toda a infraestrutura urbana, o imóvel será rural. E eu vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se eu consigo botar aqui no Google, Zona Rural Porto Alegre. Olha aqui, imagens de Porto Alegre, tá? Então vejam, essas propriedades aqui tem caminhos rurais, é um passeio muito legal de fazer, não sei se alguém já fez. Dentro de Porto Alegre tem fazenda, tem passeio a cavalo, tem plantação de uva, plantação de pêssego, dentro do município mais urbano do Rio Grande do Sul. Então, eu estou pegando só um exemplo para mostrar para vocês que dentro de Porto Alegre, a capital do estado, tem imóveis que são imóveis com destinação rural, ainda que o plano diretor diga que ali é uma área urbana, tá? Então, não é a lei e não adianta ter os 2 melhoramentos. O STJ, essa aqui é uma posição, vou colocar aqui, o STJ definiu que o que interessa, acima de tudo, é a destinação. E por que, gente, se chegou a esse ponto de desconsiderar, em alguns casos, o artigo 32, parágrafo 1º do CTN? A explicação, IPTU é atributo dos municípios, tá? Para vocês entenderem onde é que está a briga. E aí imagina o seguinte, esse quadrado aqui é um município fictício, tá? Eu coloquei aqui. Esse é um município Tabajara. E aí, o que o município Tabajara fez? O prefeito, querendo ficar com toda a arrecadação dos bens, dos imóveis que estão aqui nesta localização, ele editou uma lei municipal, e a lei municipal, essa lei municipal definiu, é o plano diretor, ele definiu assim, ó, qual é a área urbana. E aí, entendam o porquê da briga, tá, gente? Aí o prefeito, muito malandro, ele pegou e disse o seguinte, ó, a área urbana do município é isso aqui. Tá entendendo? Bastaria o prefeito editar uma lei, aprovar na Câmara, e os vereadores aprovariam para dizer, olha, tudo que está no município é urbano e eu vou exigir IPTU. Como isso aconteceu durante muito tempo, o STJ criou essa jurisprudência. Olha, não adianta só dizer que tem lei. Eu quero ver se efetivamente é definido como urbano. E aí eu vou ter, eventualmente, vamos lá, uma propriedade aqui no meio, esse vermelhinho ali, que é rural. Uma fazenda.
E aí, esse cara que está dentro do município, dentro da área que o município define como urbano, ele vai ter que pagar IPTU? Não. Se ele provar destinação rural, ele consegue afastar a incidência do IPTU e recolher apenas o ITR. Depois, na hora do cálculo, vocês vão entender o porquê essa briga é interessante para os proprietários. Por que é melhor ir para o ITR e não ficar no IPTU, tá? Eu vou mostrar para vocês. Mas a explicação é essa, tá, gente? A jurisprudência do STJ chegou nesse requisito, nesse terceiro requisito aqui, em razão desse tipo de comportamento de alguns prefeitos que acabavam tributando por meio do IPTU áreas que não eram urbanas, tá? Para terminar, eu não ia tratar desse ponto aqui na aula de hoje, tá? Mas como veio a pergunta do Vitor Hugo, eu vou abordar aqui esse ponto para esclarecer talvez o que esteja acontecendo lá na região dele, na região da namorada, tá? O artigo 32, parágrafo 2º, tá? Do CTN, ele cria a chamada área de expansão urbana. Então, não é área urbana. O município reconhece. Não é urbana. E aí, pode cobrar IPTU? Pode. Por exemplo, esse cantinho aqui que é um matagal no município. Esse canto aqui, o plano diretor vai definir. Isso aqui é uma área de expansão urbana. É para onde o município vai crescer, vai desenvolver. E eu tenho um plano para desenvolvimento dessa área. Como essa área é uma área de expansão urbana, eu vou cobrar IPTU lá, ainda que hoje não tenha todo aquele aparato necessário para cobrar IPTU. Pode fazer isso? Pode. Mas tem que respeitar o que diz o CTN. Não é simplesmente uma vontade do prefeito. E o que diz o CTN? Tem que ter um projeto de urbanização que pode ser feito pela iniciativa privada ou pelo poder público. Então, não é simplesmente, eu quero que um dia aquela zona fique urbana. Eu tenho um projeto. O prefeito, a prefeitura desenvolveu um projeto para instalar e vai dotar de estrutura ao longo do tempo, a partir desse projeto, ou uma empresa decidiu. Eu ilustro, por exemplo, quem vai para o litoral norte do Rio Grande do Sul, deve ter notado ao longo da Estrada do Mar ali, vários condomínios sendo construídos à margem da Estrada do Mar. Para quem acompanhou esse desenvolvimento, sabe muito bem que a margem da Estrada do Mar é mato, né? Não é área urbana. Fica a algumas quadras, para não dizer quilômetros, do centro urbano. Então, se a gente for olhar ali, tem justificativa para cobrar IPTU num mato? Não tem. Mas se no município foi definido uma área como expansão urbana, tem um projeto de uma incorporadora que vai construir um condomínio lá, então está autorizado o município a cobrar a IPTU daquela área. Tá? Então, tem que ter de duas uma. Ou o município vai fazer a urbanização, ou uma empresa vai fazer. Agora, simplesmente definir que lá é uma área de expansão urbana e começar a tributar e não ter nada, aí não pode. Tá? Consegui explicar, Vitor Hugo? Sim, olha só ali tu pode voltar ali no quadrinho ali que tem o quadrado verde ali, o penúltimo. Já vou voltar. Quadrado verde, sim. Tá, ali ó, o primeiro item que tu botou assim, ó, a lei municipal tem que dizer que esse local é área urbana? Isso. Isso? Tá, então, por exemplo, assim, ali no caso dos bairros, se na lei municipal não constar lá como área urbana, independente de ter virado bairro, não incidiria IPTU. Vamos aqui ó, no meu desenho, vamos ver se fica claro. Ó. O amarelo é a lei municipal dizendo o que é área urbana, tá? Tá vendo aqui o amarelinho? Sim, esse translúcido aí. É, isso. Então aqui tá a lei dizendo qual é a área que é urbana, tá? Aí a lei pegou e disse, ó, a área urbana é isso aqui do município. Certo?
Então, aqui é a área urbana. Aqui é a área de expansão urbana. Pode cobrar IPTU aqui. Vamos colocar uma outra cor aqui. Pode cobrar IPTU no rosa e no amarelo. Esse carinha tá aqui, ó. Ele vai pagar IPTU? Não. Esse carinha veio para cá. Ele vai pagar IPTU? É uma propriedade rural. Se ele provar que a destinação dessa propriedade é rural, não paga. Tá? Então, e os caras que estão na área azul estão tranquilo, não vão pagar. Tem que ter uma lei definindo qual é a área urbana. E aí, para combater a ideia de botar aqui, ó, tudo como área urbana, que é o que alguns prefeitos acabam fazendo, aí tem a jurisprudência do STJ. Entendi. Obrigado. Entendeu? Então tá. Então, adiante. Pegando um gancho. Um distrito industrial também é considerado expansão da área urbana? Ou só, por exemplo, residencial? Se... Não é o fato de ser distrito, tá, Thiago? Não é o fato de ser distrito ou não ser distrito. O que define é a lei municipal. Então vamos lá. Aqui é a área urbana, tá? O rosa. O rosa é a área urbana. E aí, na área urbana, dentro da área urbana, o prefeito ele pode dizer o seguinte. Vamos lá, deixa eu botar aqui uma outra corzinha para ficar diferente. Eita, agora zoou aqui. Vai ser verde aqui. Então aqui, vamos pegar o exemplo do Thiago, ele falou aqui distrito industrial. Distrito industrial. Tá? Então, se ele definiu que aqui é o distrito industrial, nesse canto da cidade, tá lá no plano diretor, é muito provável que o distrito industrial fique dentro da área urbana. É muito provável, tá? Mas, se por acaso o distrito industrial ficar na área rural, enquanto ele não tiver sido instalado, enquanto não tiver de verdade lá o distrito industrial, ele é uma área rural. Tá? Então não basta a lei dizer aqui é o distrito industrial e, portanto, a partir de agora eu pago IPTU. Salvo se ele tiver usado esse artifício aqui. Ó, aqui é uma área de expansão urbana. Então, e nessa área de expansão urbana, que hoje não tem nada, hoje é um mato, vai ser o meu distrito industrial. Aí ele está autorizado pelo artigo 32, parágrafo 2º. Certo? Se não tiver isso, não é a lei que disse que é distrito industrial e, portanto, vai cobrar. Normalmente, quando define a área como distrito industrial, ela necessariamente fica próximo do centro urbano, né? Até para conectar os trabalhadores, as empresas, o acesso da logística. É o mais normal colocar o distrito industrial dentro ou próximo do centro urbano, tá? E aí o distrito industrial ele vai ter diferença para efeito do IPTU, tá? Lá quando a gente for estudar o IPTU, tu vai entender a diferença, mas por hora a gente fica com essa dicotomia, tá? Ou é urbano ou é rural, tá? Professor, só para finalizar ali, no caso, esse projeto de urbanização, ele tem que ser um projeto público ou pode ser uma empresa privada lá, um administrador de condomínio que resolve tornar uma área urbanizada? Eu falei exatamente isso, Vitor Hugo. Falei que podia ser público ou privado. E dei o exemplo dos municípios do litoral que Ah, tá, urbanizaram entendi porque tu falou. Agora me lembrei lá, assim, das praias aqui que tem um monte das ali, tá, praias. entendi. Isso, Tá, perfeito. exatamente. Pode. Então Professor, aqui, ó. Pois não, boa noite. Posso tirar uma dúvida com o senhor? claro. Gostaria de saber, assim, no caso, apenas o contribuinte teria legitimidade ativa para pleitear essa, digamos assim, esse reconhecimento de incidência do ITR, ou
a União poderia, não sei, talvez instaurar um processo para poder cobrar desse contribuinte o ITR. A União pode, até caiu na prova da OAB. Essa é uma das questões que a gente vai analisar lá na parte quando nós estivermos estudando as peças, as medidas. Caiu na prova da OAB há um ano e era a ação de consignação em pagamento. União e município estavam cobrando ao mesmo tempo 2 tributos sobre o mesmo imóvel. E aí o contribuinte queria saber qual que ele vai pagar. Então ele vai lá e põe os 2 no polo passivo e consigna o valor em juízo. Tá? Então, mas respondendo a tua dúvida, para não confundir, o contribuinte é que tem legitimidade para questionar, mas a União tem a legitimidade para cobrar. Não se sabe se ela está cobrando certo ou não, mas ela tem legitimidade. Mas essa situação, Juan, ela é surreal, tá? Tu nunca vai ver acontecer. A União, e eu vou explicar agora por quê, ela não tem interesse em cobrar o ITR. Nenhum. Tem nenhum interesse em cobrar o ITR. Tá? E aí tu dificilmente vai ver ela querendo exigir o ITR de alguém. Consegui responder? Sim, professor, eu só tenho daí mais uma dúvida, na verdade. E no caso, então, quando acontece, digamos assim, uma judicialização, os critérios para aferir se é urbano ou não são aqueles do CTN daí. Os critérios que o juiz vai avaliar. Se existe lei definindo como urbano, se tem infraestrutura urbana, no mínimo 2, que estão no CTN, e por último, ainda que tenha cumprido o primeiro e o segundo, tem que ver qual é a destinação do imóvel. Se ele tiver comprovadamente uma destinação rural, aí é possível afastar os 2 primeiros critérios. Ok, entendi aquela mesma explicação de antes, então, né? Isso, exatamente. O David está com a mão levantada, pode falar, David. Boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida, na verdade, eu queria saber se foi uma opção do Constituinte deixar esse tributo com a União, e se tem alguma justificativa, ou só foi uma opção, tipo, de deixar com a União, porque, eu sei lá, não vejo sentido ficar com a União esse imposto. Não faz nenhum sentido, David, e tanto é verdade que depois de ter feito isso, se arrependeu. O Constituinte se arrependeu, e vocês vão ver agora. Eu vou explicar agora na sequência. Mas não tem nenhuma razão para ter ficado com a União. E a União não tem o menor interesse, tá? Menor interesse em ficar com o ITR. Eu já vou explicar o porquê, tá? Deixa eu avançar aqui. Vamos ver se eu consigo satisfazer aqui a curiosidade e a dúvida do David. Então, primeiro, normas constitucionais do ITR, tá? Então, onde é que elas estão inscritas? No artigo 153, parágrafo 4º, tá? Lá da Constituição. E aí a Constituição diz que... Artigo 153, parágrafo 4º. Ele será progressivo, é um imposto que será progressivo, e terá suas alíquotas fixadas de acordo a desestimular as propriedades improdutivas. Aqui é importante esclarecer que a progressividade do ITR, ela visa não tributar o proprietário mais rico ou menos rico, não é isso. É promover a função social da propriedade. Tá? Então, é importante entender que a graduação aqui não vai se dar de acordo com a riqueza do proprietário,
e sim de acordo com a função social da propriedade. E aí, na hora de calcular, vocês vão ver isso muito claro. Já adiante eu vou mostrar para vocês. A Constituição diz que ele não incidirá sobre pequenas glebas rurais. Vocês aprenderam já, mas não custa aqui lembrar, né? Quando a gente fala não incide, nós estamos falando aqui de uma imunidade, tá? Essa é a imunidade do ITR. Só que a regra que define a imunidade, ela não diz o que é pequena gleba, né? Ele não explica o que é pequena gleba rural. E aí, como é que eu sei o que é pequena gleba? Aí a gente precisa ir lá na Lei Complementar 9.393 e eu vou explicar para vocês agora, que é o artigo 2º da 93. Artigo 2º. Ah, não, vou botar o caput também para ficar completo. Então, boto o caput aqui. Definição de pequena gleba rural, tá? Tá, então aqui eu acho que... Vamos ver se eu tô atrapalhado aqui com nossa tela. Agora vai dar. Tá, agora dá para ler. Então, o artigo 2º da Lei 9.393 define aqui o que é pequena gleba. Ele tem 3 dimensões, tá? Mas eu peço para vocês se concentrarem apenas na última aqui. 100 hectares é a Amazônia Ocidental, Pantanal Sul-Mato-Grossense, 50 hectares é no Polígono das Secas, Amazônia Oriental, que está longe da gente, né? Não é a nossa realidade, salvo se alguém que é proprietário nessas áreas, e eu não sei. O que interessa para nós é o inciso 3. Até 30 hectares, se o sujeito é proprietário de até 30 hectares, ele é pequeno proprietário rural. E se ele é pequeno proprietário rural, ele está imune, ele não paga imposto. Então aqui vocês já vão entender por que vale a pena brigar pelo ITR e não pelo IPTU, porque se eu tenho uma pequena propriedadezinha que não tem 1 hectare, tem 2 hectares, eu não vou pagar ITR, eu estou imune, tá? Então, aqui começa a entender por que a União não está nem aí pelo ITR. Começa aqui. Muitos proprietários eles estão abaixo de 30 hectares, logo eles não vão nem pagar. Tá? Então, essa imunidade que está fixada na Constituição e delimitada, definida na Lei 9.393. E aqui vem, isso daqui eu tirei até quando eu estava copiando aqui, eu tirei o dispositivo, né, a emenda constitucional 42, que trouxe esse inciso 3º, tá? Emenda constitucional, eu tirei aqui, mas eu vou botar de volta. Emenda constitucional 42, de 2003, que inseriu ali o inciso 3º, que é a resposta à pergunta do David. Mas por que está com a União isso? E a União disse, eu não quero. E a União, se não for feito nada do que eu vou explicar, se não for feito nada, metade do dinheiro que ela arrecada tem que ir para o município em que está situado a propriedade rural. Então vejam só, voltando aqui para o meu desenho, esse carinha que está aqui, esse proprietário rural em vermelho, tá? Se esse município desse carinha
for um município que não tem convênio, tá? Município que não tem convênio. Como é que funciona? Vamos dizer que ele paga R$ 2.000 de ITR por ano. Tem que dividir por 2, que é 50%, e vai R$ 1.000 para a União e R$ 1.000 vai para o município, esse do nosso município Tabajara. Ou seja, o dinheiro arrecadado fica metade só com a União. Agora vocês entendem por que a União não está nem aí? Se não for feito nada, ela só vai. Todo o trabalho de arrecadação vai ficar só metade para ela, a outra metade fica para o município. Isso já estava na Constituição. É uma regra que a gente viu lá no início do semestre, quando a gente estudou direito financeiro. Tá? Aí, a União, que já não se interessava, não tinha interesse em ficar com esse imposto, porque ela só ficava com a metade, ela pegou e disse o seguinte: não, quer saber de uma coisa? Fica tudo para ti. E aí, aqui, nós temos a possibilidade da União ficar com 100% do ITR, desde que, o que tem que fazer? Celebrar um convênio. Então, aqui tem que fazer um convênio com a União. E o convênio não pode mudar a lei tem que ser a 9.393. Então, não pode mudar a lei, porque a lei é federal, o imposto continua sendo federal, mas ele pode ficar com a arrecadação. E ele não pode fazer nenhuma renúncia. Não pode reduzir o imposto. Ah, eu vou ficar com o ITR, mas eu quero criar um benefício lá para os proprietários rurais do meu município. Não, não pode. Tem que aplicar a lei federal como ela está. Ok? E aí, gente, qual é a minha surpresa? Surpresa é que nem metade dos municípios celebraram esse convênio no Brasil. Então, a gente tem mais de 5.500, vamos dizer que 2.000 municípios celebraram e ficam com ITR, 2.000 ainda não. E daí não dá para entender por que um prefeito vai fazer isso, que é pegar aqui, ó, e puxar. Quer dizer, até dá para entender. Botar a lei como sendo tudo municipal, porque daí ele tributa IPTU, e IPTU é mais caro e não tem imunidade. Se pegar e fizer isso aqui, o que é o centro urbano de uma cidade, né? Vamos combinar. Tirando as cidades urbanas, a região metropolitana, o centro urbano de um município, da maior parte dos municípios do Brasil, é isso aqui, né? Ele ocupa um pedaço bem diminuto da área total do município. É esse centrinho aqui que está em rosa. Normalmente não é a totalidade. É raro os municípios que a totalidade é urbana. Então, quando faz essas gambiarras aqui de esticar a área urbana, é para poder tributar o IPTU, e o IPTU quem define é o município, e ele pode cobrar, inclusive, de pequeno proprietário, certo? É essa a explicação. Não sei se agora ficou claro, David. Ficou sim, professor. Obrigado. Bom, maravilha. Então, a gente explicou aqui o que tributa. Expliquei aqui as regras constitucionais que estão no artigo 153, parágrafo 4º, que estão aqui, eu expliquei para vocês cada uma delas. Agora a gente vai adiante. Então, falamos sobre o aspecto temporal. Agora vamos falar sobre o aspecto material, né? Agora vamos falar sobre o aspecto temporal. Então, quando é que tem que pagar? Esse é um imposto anual. Todo ano incide. E aí eu vou transcrever aqui o texto da lei 9393, que é informações da entrega, apuração,
Cadê? Artigo 1º. Então, vejam só o que está escrito aqui no CTN, né? Todo 1º de janeiro de cada ano incide o ITR. Então, é um imposto anual, todo ano. Enquanto eu for proprietário, eu tenho que pagar esse imposto e prestar ele em relação à União, via de regra, ou se o município tiver convênio, para o município que assumiu a fiscalização e arrecadação do tributo. Tá? Adiante. Aspecto espacial. Então, por se tratar, artigo 153, inciso 6º da Constituição, sendo um imposto da União, todo o território nacional, onde houver uma propriedade rural, tem que pagar. No entanto, a gente precisa aqui distinguir município sem convênio. Eu tenho que pagar para Receita Federal. E aí eu sigo as regras lá da Lei 9.393 e o decreto que regulamenta. No município com convênio, que a gente acabou de explicar, então eu não pago para a Receita Federal, eu pago para o município. E aí as regras são definidas pelo município, como é que é a guia, qual é o dia, como é que eu faço, é por computador, eu tenho que ir lá no balcão da prefeitura, aí o município que define as regras, tá? E além de definir assim para quem que eu tenho que pagar, aqui tem normas de destinação da arrecadação. Aqui fica 100% com o município, e nessa hipótese aqui, destinação, fica só 50%. Tá? Então, definir onde está a propriedade tem todas essas repercussões. Ainda que qualquer proprietário rural, dentro do território nacional, tenha que pagar o ITR, sendo proprietário rural, dependendo de onde estiver, do município onde estiver, ou eu vou pagar para a Receita, ou vou pagar para o município. Ou todo o meu dinheiro vai para a União, uma parte para a União, uma parte para o município, ou todo fica no município. São essas as repercussões aqui do aspecto espacial. E agora, eu explico aqui para vocês como é que calcula. Professor, e a fórmula, diga. Me autoriza te interromper um pouquinho, só para não perder do Sempre. aspecto espacial ali. Sempre. Me interrompam, por favor, gente. Vocês, a aula é de vocês têm que interromper, vocês têm que tirar dúvidas, perguntar, o momento é para isso. Tá bem, obrigado, professor. Não, o seguinte, aqueles municípios, aliás, não, né? Os territórios que ficam na fronteira, assim, de dois países, territórios grandes, muitas vezes. Como se faz isso? Como se contabiliza a quantidade de hectares disso? De ITR, né? A quantidade de hectares é aquela definida na matrícula, independentemente da localização. Vai ter diferença, e agora na forma do cálculo talvez eu te explique para efeito de calcular o ITR. Aí pode ter diferença. Mas é que daí não é território nacional, entende, professor? Parte, no caso. Bom, aí eu preciso definir qual é a parte da propriedade que está em solo brasileiro e qual é a parte da propriedade que não está. Se não está em território nacional, não é tributado. A lei brasileira só alcança a sua área territorial. Mas E aí...
assim, eu vou te confessar que eu não conheço matrícula que ela estenda a área da propriedade para fora do território nacional. Para mim é novidade. Eu entendo o que tu está colocando e sei que tem propriedades que ficam na faixa de fronteira e que eventualmente a propriedade desse cidadão, ele tem uma parte no Brasil, uma parte na Argentina, uma parte no Brasil, uma parte no Uruguai. Entendo. Mas a parte do Uruguai não está na matrícula e não, o registro de imóveis não reconhece isso, salvo engano meu. Ok, Não sei entendi. Seria uma outra questão de direito das coisas, daí, nesse caso, né? Não seria... Porque o direito brasileiro nem permite, né, que o registrador ele diga, olha, tem 2 hectares aqui que estão em solo uruguaio e eu registrei aqui no meu registro imobiliário. Acho que nem pode fazer isso. Então ele vai ter uma matrícula no Uruguai e uma matrícula no Brasil, ainda que seja a mesma coisa. Certo? Ok, entendi. Obrigado, professor. Mas, assim, tô te falando sem conhecer, tá? Eu não conheço. Talvez alguém possa me dizer aqui, não, eu já vi e tem uma matrícula que vai para fora do Brasil. Para mim vai ser uma novidade. O Vitor Hugo tá com a mão levantada, queria perguntar. Sim, professor, ali no caso do município sem convênio, em que o contribuinte tem que pagar para a Receita, eu queria saber assim, ó, tu falou que a destinação vai ficar 50% para a União, mas o contribuinte ele paga os 100% e aí a União fica com 50% para ela e repassa para o município? Isso. Assim, ó, o que eu estou explicando, assim, da destinação do recurso não interessa para o contribuinte, salvo o contribuinte curioso, tá? Porque ele não precisa fazer nada. Assim como o imposto de renda, Vitor Hugo, que a gente estudou agora há pouco, nós tivemos uma aula sobre o imposto de renda, tu paga o imposto de renda para a Receita Federal, certo? Certo. Mas tem lá, no artigo 159 da Constituição, uma regra que manda dividir esse dinheiro. E aí esse dinheiro vai ir para o município e para o estado. Eu preciso saber disso? Não. Eu sou contribuinte, eu fui lá, paguei a minha DARF, a minha obrigação está quitada. O mesmo vale agora para o ITR. Se no meu município é da União, eu vou lá, pago na Receita Federal, estou quitado. Depois o dinheiro, isso aqui diz respeito ao direito financeiro, não é tributário. Foi a nossa primeira aula lá do início do semestre, ou segunda, se eu não me engano. Eu acho que na primeira eu não conseguia chegar no assunto. Na segunda aula eu expliquei o que é feito com o dinheiro arrecadado. Aí tem uma destinação, e eu estou explicando aqui, o ITR, por força da Constituição, é dividido à metade. Certo? Certo. Professor, eu tenho algumas dúvidas aproveitando o intervalo. Pois não. Tá. A primeira, a comprovação da destinação do imóvel, ela é pela finalidade econômica dele, que eu provo mesmo que o imóvel ele está numa área urbana, mas ele se destina economicamente a uma área rural. É por meio disso que eu provo se ele é a destinação rural é econômica. É esse critério de prova. Isso, exatamente. Eu tenho que fazer prova. Mas aí é o critério econômico, né? Não é por ter mato em cima da área que eu considero rural, por exemplo, né? Não. Se eu tô aí deixa eu explicar. Eu tô numa área urbana, tá? Tô numa área urbana. A área urbana ela tem meio-fio, calçamento, luz elétrica, mas eu não quis fazer nada. Deixei o mato crescer e lá tá o mato. Eu não vou pagar IPTU, não. Tu vai pagar IPTU, sim. Agora, eu estou na área urbana, tem calçamento, tem meio-fio, tem luz elétrica, tem tudo, mas eu exploro a propriedade para plantar arroz. Eu crio cavalos. Eu tenho uma granja com galinhas. Então, se eu comprovar a exploração, mesmo numa área urbana, eu posso afastar a incidência do IPTU e pagar ITR. E, professor, a outra pergunta, vamos supor,
se eu quero ver no meu município se ele celebrou esse convênio com a União, seria, por exemplo, no portal da transparência, que informaria isso, se ele É, é quem arrecadaria. Tá. exatamente. A, Exatamente. a outra dúvida que eu tenho é, pegando um gancho da pergunta do João, quando ele fez a pergunta sobre a ação de consignação em pagamento. Essa ação, a competência seria da Justiça Federal, por causa da participação da União. Ou... Boa pergunta. E essa pergunta aí era uma das questões que derrubou muita gente na prova da OAB. Então, assim, se tu incluiu no polo passivo da ação a União ou suas autarquias, né, a competência necessariamente é deslocada para a Justiça Federal. Então, tu teria que ter colocado lá na peça endereçado à Justiça Federal. Se não fez isso, a OAB lascou lá uma galera por causa disso. Certo. E a última questão é em relação à imunidade, né? Essa imunidade ela é conferida independente do número de matrículas, né? Ou de imóveis. Se a soma desses imóveis é menor do que, vamos supor, 30 hectares, aí é imune, né? Ah, não, peraí, boa pergunta. Olha aqui, boa pergunta. O imposto não incide sobre pequenas glebas rurais quando as explore só ou com sua família o proprietário que não possua outro imóvel. Ó, foi muito boa a tua pergunta aqui, porque eu não enfatizei isso, eu não expliquei. E isso aqui, gente, é fundamental para entender que eu não posso pegar. Ah, eu tenho uma propriedade de 90 hectares, eu vou dividir ela em três, e daí as três estão imunes. 30, 30, 30. Não, não pode. Eu só posso ter uma, e não é uma. Eu não sou proprietário rural, que eu sou um empresário que eu exploro comercialmente isso. É só eu, a minha família, eu moro lá, eu tenho uma produção rural e não tem mais ninguém. Agora, se eu tenho várias propriedades, uma está no nome da minha esposa, outra no meu, do outro filho, do outro, juntando tudo lá dá 200 hectares. Ah, é sacanagem, né? A pessoa está burlando aqui o incentivo que foi concedido pela Constituição. Ok? Sim, mas aí, vamos supor, e se no exemplo fosse, eu tenho, por exemplo, 29 propriedades de 1 hectare cada uma, e aí a soma delas soma 29 hectares. Se fosse, se todas ficariam menor do que esse módulo fiscal ali de 30 hectares, mesmo assim eu sou imune, eu tenho mais de uma propriedade rural, mas somando todas, elas não ultrapassam essa faixa de imunidade. Não, a condição é que tu tenha só uma. Se tu tem muitas, significa que tu não é um pequeno proprietário, ainda que somadas elas não cheguem a 30. Tá, entendido. Porque vamos combinar, né? 30 hectares é grande, né? Para nossa área é muito grande. É grande, é grande. Olha, um cara que tem 30 hectares não é pequeno produtor. É uma área grande. Então, aí eu vou pegar e fracionar para ficar dentro de 30? Não, não dá. Mas, enfim. E só se a pessoa é imune, vamos supor, uma área com 15 hectares, ela precisa fazer a declaração do ITR também? Ou por ela ser imune, nem a declaração ela precisa fazer? Não, não. Deixa eu só aumentar aqui para ficar bem claro ali. 30 hectares e coloquei ali a. Não há necessidade de fazer a declaração, tá? Sendo imune. Obrigado. Então vamos lá, vamos avançando aqui. Então, o cálculo do ITR é a fórmula que a gente sempre falou aqui em aula, então não tem nada de novo até aqui, tá? Então é a base de cálculo vezes alíquota. O negócio é que aqui a gente vai ter que definir o que é a base de cálculo e quais são as alíquotas. A alíquota a gente vai encontrar no anexo que está no final da lei, e eu vou mostrar para vocês agora em seguida, tá? Então, lei 9.393, anexo.
O anexo que fica no final da lei tem as alíquotas, tá? É lá que a gente encontra. O valor da terra nua, a base de cálculo é o valor da terra nua tributável. Quando eu botei ali, parece até fórmula matemática, né? Mas vamos lá. Declaração anual. Declaração pelo contrato. Está aqui. Artigo 10 da lei, tá? Deu tilt aqui. Então, o valor da terra nua tributável é o solo, né? Então, excluído, diz a lei, construções, instalações, benfeitorias, culturas. Isso eu já tinha falado, mas mais do que isso. E agora eu vou tentar mostrar para vocês aqui que eu já tinha dito, né? Mas que reflete aqui no cálculo. Vamos imaginar que a minha propriedade é essa área azul aqui, tá? E que ela tenha, vamos lá, vou fazer o cálculo aqui para propriedade do Tiago. É a propriedade do Tiago. O Tiago é proprietário rural e o imóvel dele, a matrícula, diz que ele tem 110 hectares. Esse daqui é o que tá, é a matrícula que está lá. No entanto, o Tiago, a propriedade dele, vamos dizer que fica na beira de um rio, certo? E aí, esse vai ficar amarelo aqui e o rio vai ficar azul aqui. Esse azulzinho é um rio passando aqui na margem da propriedade do Tiago. E aí a gente sabe que na beira de rio existe uma legislação ambiental que protege, certo? Vamos botar aqui. Então, a legislação ambiental aqui diz que não pode construir, não pode ter a intervenção humana na beira do rio, porque aqui é uma APP, certo? E essa APP, só para facilitar nossa conta, tem 10 hectares. Logo, o que eu quero dizer com isso? A propriedade que será tributada, a propriedade do Tiago, eu vou tributar não 110, eu vou tributar 110 menos 10, que vai dar 100 hectares. Logo, voltando para nossa conta aqui, deixa eu voltar aqui. O cálculo leva em consideração a terra nua tributável, a área tributável menos. Vejam só o que diz aqui o CTN. Ah, é enorme a lista, tá? Não vou transcrever tudo, senão eu vou me atrapalhar ali no... Mas as áreas em que... Deixa eu botar aqui. Áreas com restrições ao uso da propriedade. Então, as restrições são as mais variadas. Por exemplo, legislação ambiental, como eu exemplifiquei, legislação de direito administrativo. Por exemplo, tem uma servidão de passagem, uma estrada, uma ferrovia, é necessário, tem linhas de transmissão de energia elétrica, enfim. Por algum motivo, uma parcela da minha propriedade eu não posso usar. Não posso plantar, não posso ter criação de animais.
Logo, isso tem que ser retirado. Então, da terra nua, dos 110, eu vou tributar só 100 hectares. Aí vamos fazer o cálculo aqui. 1 hectare custa... Vamos ver quem é que sabe aí. Quanto é que custa 1 hectare? Essa aí duvido que alguém sabe. Não é possível. Eu não acredito. Estagiário é tudo pobre, né, professor? Essas coisas aí a gente não sabe. Né? Pode ser pobre, mas tu sabe quanto é que custa um carro importado, tu sabe quanto é que custa uma viagem para o exterior. Pode 27 não... mil? 27 mil? É. Dá para chegar em 27 mil. Mas vamos fazer uma conta para facilitar a nossa vida, tá? 1 hectare, vamos dizer que custe 10 mil, tá? 10 mil reais. E aí, óbvio que depende da região, depende das características da propriedade, 1 hectare não é tabelado, por óbvio. Então, o que a gente tem que fazer aqui é multiplicar os 100 hectares, que é só a parte que eu vou tributar, por 10 mil. E aí a conta é simples. Quanto é que vai dar o valor da base de cálculo? Era para ser simples o cálculo, né, gente? Peraí, seria 1 milhão menos 10 mil, é 999. Não, 1 milhão, né? Tá, mas não tem que descontar ali o hectare ali? Mas eu já descontei. Ó, a propriedade do Thiago tem 110 hectares. 10 é APP, sobrou 100. Eu trouxe para o cálculo só 100. Ah, tá, era um sinalzinho de igual, parecia um menos ali pra mim. Não, tá certo, é 1 milhão. Eu fiz 999 porque eu descontei um a mais. Então, vamos botar aqui, ó. Então, sinal de vezes. 100 hectares vezes 10 mil, que é o valor de 1 hectare no nosso município fictício. Só para facilitar a conta. Então, é 1 milhão. Tá, então achei a base de cálculo. Cheguei na base de cálculo. Só o hectare, sem considerar o que está em cima e descontando a APP da propriedade do Thiago. Agora a gente vai para a tabela. Vamos pegar a tabela aqui da Lei 9.393, que é essa aqui, ó. Então, o que a tabela leva em consideração, tá? A área total do imóvel, em hectares. O nosso tá aqui, né? Tá todo mundo vendo? Sim, tá Sim, aparecendo. tá aparecendo. Tá, maravilha. Então, até 50, de 50 a 200, e aqui vai acima de 5 mil, que é a área máxima. E aí a gente vai ver em que coluna se encaixa a nossa propriedade. E a coluna é o grau de utilização, em percentual. No caso, a propriedade do Thiago, que é essa que eu desenhei aqui, é 100% da área tributável explorada, descontando que eu não posso usar, por óbvio, né? Não vamos exigir que o Thiago calcule o grau de utilização, considerando 110, ele não pode usar 110, ele só pode usar 100. Do que ele pode usar, quanto por cento ele aproveitou? Se for mais de 80, ele está na coluna mais branda. Se for de 65 a 80, ele está começando a ficar um pouco pior a situação, né? Então ele sai de 0,07 para 0,40. Se for para entre 50, meio a meio, ele usa a metade da propriedade. Então, ele paga 0,80. Se for de 30 a 50, 1,40. E se for até 30, ou seja, usa muito pouco, é 2. Tá? Então, a gente vai fazer um cálculo agora da propriedade do Thiago usando a maior alíquota e a menor alíquota. Ok? Vamos fazer 2 cálculos aqui. Então, no nosso exercício, a gente vai fazer um cálculo com
a maior alíquota, então, vezes a menor, 0,7%, e vezes 2%. Agora me ajudem aqui. Quanto é que ele pagaria nessas duas simulações? 70 mil na 0,7? Ai. 7 mil, então. Vamos lá. Multiplicando 0,07% dá R$700. Tá? Então, ele vai pagar por ano R$700. Ok? Se nós pegarmos 2%, vai dar 2 mil. 20 mil. Agora percebam. O ITR, e muitos não entendem o ITR e falam mal do ITR sem entender. O ITR é um baita de um instrumento de incentivo à utilização adequada da propriedade. O meu exemplo aqui que eu estou dando para vocês, eu pego os dois extremos, né? Pagar R$700 por ano é troco para quem tem 100 hectares, né? Vamos combinar. Então, o cara tem que pagar e ficar faceiro ali, não reclamar. Agora, se o cara não usa a propriedade, não dá destinação alguma, ou dá uma destinação muito pequena, que a gente está falando de 30% da área utilizada, ele vai pagar 20 mil por ano. É salgado, né? Não é bom pagar 20 mil. Mas, e vejam, quem está falando aqui não é nenhum comunista, pelo contrário, olhem desde quando que essa lei está em vigor. Desde 1996. Ela passou o governo do PSDB, do PT, tá agora no governo Professor, mas tem gente que fala que Fernando Henrique é comunista. Olha, ele tem traços, tá? Ele tem traços. Ele já flertou com... Se a gente pegar lá os livros dele da época em que ele era professor, ele escreveu umas coisas meio gozadas, tá? Mas enfim. Mas ele mesmo falou disse que não... Recomendou não ler aqueles livros dele, que ele escreveu no começo. Ele deu uma entrevista falando isso, verdade? Não, é verdade. É curioso, né? Depois a pessoa se arrepende do que escreveu. Então, assim, ó, o Professor, ponto é só uma dúvida, desculpa te interromper, mas eu perdi a explicação do que era aqueles 10 mil reais. 10 mil Pegou, reais. pegou 100 hectares vezes 10 mil, que deu 1 milhão. Ah, tá, é o valor do hectare. Ah, o valor do hectare. E aonde tu tirou esse valor? Nós inventamos. Ah, tá. Nós inventamos aqui. Eu perguntei se alguém sabia quanto é que valia um hectare, e daí ninguém soube. O Thiago chutou 27 mil, aí eu falei, tá, vamos inventar um número para facilitar a nossa vida, né? Não vamos calcular 27 mil vezes 100, daí vai dar muito complicado. Vamos facilitar e vamos dizer que vale 10 mil. Mas não tirei, não tem nenhuma informação científica. Eu inventei. Para descobrir, você tem que ir numa região e descobrir naquela região qual é o valor do hectare daquela região. Cada região do Brasil tem um valor próprio, né? Bueno, então, finalizando aqui a nossa aula, a gente tem aqui a forma de cálculo, tá aqui o instrumento de incentivo. Eu acho que, acima de tudo, o importante são os incentivos, né? Tá aqui, é só cobrar de quem não está pagando. Se o sujeito ele tem uma propriedade, e aí vejam só, essa aqui sim é uma lei comunista, olha aqui. Imagina o cara que tem 5 mil hectares ou mais, que está na última faixa.
E o cara não faz nada com a propriedade. Então, ele paga 20%. Ao longo de 5 anos, o sujeito já terá pago o equivalente à totalidade, né? 20% no primeiro ano, segundo, terceiro, no quarto, no quinto, fecha 100. Então, é um baita de um instrumento de estímulo, de incentivo para o sujeito ou ocupa, ou arrenda, ou sai de cima. E não precisa fazer reforma agrária, nenhum tipo de ação violenta, basta se implementar a cobrança. É muito simples. Mas aí vocês vão ver que a União não fiscaliza, não arrecada. Em parte se justifica pela dificuldade de... Imaginem, a União tem que fiscalizar propriedade rural no Brasil inteiro. Nosso país tem o tamanho de um continente. Os servidores da Receita não dão conta dos impostos que dão dinheiro, o que dirá desse que não gera arrecadação. Então, para efeito de arrecadação da União, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, antes de encerrar a aula, arrecadação, tributos federais. E vocês vão ver qual é a expressão do ITR, relatório da arrecadação 2020, dezembro. Vamos pegar aqui a apresentação de 2020. Vamos ver se aparece aqui o quanto o ITR representa no total. Administradas, julho, março. Tá aqui a variação. Será que o Ctrl F não funciona aí, professor? Muito boa. Vamos ver se tem. Olha aí, ó. Débitos compensados por... Não, mas aqui é o período compensado. O total do débito. Só tem esse. Mas a proporção, eu não sei, aqui está falando dos débitos compensados por tributos. Ele foi compensado com outra coisa. Mas a proporção aqui é bem adequada, tá? COFINS é a receita mais expressiva da União. Depois vem imposto de renda, depois vem as receitas previdenciárias. É mais ou menos essa. E o ITR é isso aqui, ó. É essa porcaria aqui. Será que tu escrever por extenso não acha? Não, mas é uma tabelinha que nem essa. Depois eu mando para vocês no site esse que eu consultei aqui, ó. Aqui. Nesse site aqui vocês encontram, ó. Eu vou compartilhar. E vocês acham ali discriminadas as receitas administradas pela União. E é curioso ver para ter bem a proporção. É muito pequeno. É muito pequeno que a União arrecada. E aí, uma coisa que vocês não me perguntaram, tá? Mas daí eu vou responder. Mas, professor, como é que eu descubro qual é o percentual? Vocês não me perguntaram isso. É declaração do contribuinte. O ITR é feito por declaração do contribuinte. Se ele disser que é 100%, vai ficar até que alguém vá lá e conteste. E nunca irá alguém contestar se você pagou. E se você não pagar, também ninguém vai contestar, porque a Receita Federal não perde tempo cobrando o ITR. Então, quando é que vai atrapalhar a vida do produtor rural? Quando ele acumular anos sem débito e ele não tiver certidão negativa para financiar a sua produção. E aí o financiamento normalmente é subsidiado, né, as linhas de crédito, aí sem certidão negativa ele não consegue. Aí ele vai se preocupar em pagar o ITR. Salvo isso, dificilmente vocês vão ver aí cobrança de ITR, salvo alguns casos muito peculiares de propriedades grandes, mas pequeno proprietário jamais vai ser cobrado. E por isso que é bom também o proprietário rural estar sob a asa da União e não do município. E isso explica também por que os municípios não querem assumir.
Porque quando o prefeito assume o ITR, ele sabe quem é o proprietário, né? Ele conhece todo mundo do município. Quando é a União, são os caras lá de Brasília, não tem problema. Se eu não pagar, ninguém vai vir aqui me ver. Mas o prefeito sabe, se ele não cobrar, ele está prevaricando. E tem crime, tem improbidade administrativa. Ele pode ter que responder para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público. Então, por isso que os prefeitos não querem celebrar o convênio para cobrar o ITR. Então, e para finalizar aqui, o contribuinte é o proprietário do imóvel, então aquele que está na matrícula, mas, como eu disse no início da aula, né, não se limita só a ele. O detentor do domínio útil ou o posseiro também pode ser tributado e não vai adiantar dizer que, mas eu não tenho título de propriedade. A cobrança pode ser dirigida contra ele, sim. Ok? Alguma dúvida até aqui, gente? Ô, professor, olha só, eu sei que no caso do IPTU, que nós vamos ver mais adiante, às vezes pode ser acordado de que ao invés de o proprietário arcar com o IPTU, tem um locatário, é o locatário que paga. E no caso do ITR, como pode ser a questão da posse, eu posso ser o proprietário e não estar na posse, sei lá, eu aluguei para o Beltrano. Aí, de regra, quem que seria que pagaria o ITR? Eu que sou proprietário ou quem está lá? Quem paga o ITR, boa pergunta, tá? Quem paga o ITR é o proprietário. Nome na matrícula. Então, assim, vamos dizer que a Receita Federal foi diligente lá. O imóvel está no nome do Tiago, e ele tem 100 hectares, pelos cálculos dá uns 20 mil aí, se ele não está usando, então eu vou cobrar do Tiago, não vou aliviar. E aí, o Tiago, na verdade, vendeu para mim. A gente tem um contrato particular de venda, só que esse contrato particular não foi averbado, não foi levado a registro, logo ninguém sabe. O que a prefeitura, a Receita Federal vai fazer? Vai cobrar do Tiago, certo? E ele vai ter que pagar. Não vai ter como defesa, mas eu vendi. Bom, tu vendeu, mas não avisou ninguém. Do ponto de vista legal, da legislação civil, tu não transferiu a propriedade ainda. Se tu não transferiu, tu ainda é o dono. Se tu ainda é o dono, tu tem que pagar. Não tem como trazer e juntar um contrato de gaveta e dizer, olha, já vendi. Ele vai ser cobrado, ok? Tá certo. Dúvidas? Professor, eu tenho Professor, uma. Vamos lá. Não sei se o colega quer fazer a pergunta primeiro. fica à vontade. Tá, obrigado. A minha dúvida era a seguinte, tu falou ali na improbidade administrativa do prefeito. Uhum. No âmbito da União não ocorre improbidade quando ela deixa de cobrar esse imposto? Acho que configura, tá? Acho que configura. No entanto, vamos lá. Existe uma certa leniência dos órgãos de fiscalização para exigir que a União cobre, e, ao mesmo tempo, uma certa consciência de que é muito difícil. E aí, fazendo a defesa, tá? Não tem servidores suficientes para pegar e ir a campo, medir a propriedade, verificar, analisar o grau de utilização. É muito difícil no plano, no âmbito da União. Os municípios têm total condição de fazer. É muito tranquilo. Salvo se a gente estiver falando de Altamira, lá no Pará, que é um município que é quase do tamanho do Rio Grande do Sul. Nesses municípios muito grandes, talvez seja difícil mesmo. Mas em qualquer município do Rio Grande do Sul, mesmo pegando Alegrete, que é enorme, é bem tranquilo de fiscalizar. E tem que fazer a fiscalização uma vez por ano. Só uma vez por ano. Então, eu acho que municipalizando, e isso poderia ser feito numa reforma tributária, né, transformar totalmente municipal, ainda que o prefeito não queira, a gente muda o jogo, aí inverte, né? Agora os prefeitos não têm escolha, agora eles têm que fiscalizar. Certo, obrigado. Se for o velho da van, não cobra. Tá bom.
Professor Elson, Pois não. com relação à prova, o senhor poderia dar uma revisada rápida, ou seja, vai ser no horário da manhã? Assim, ó, eu vou. O horário da prova é no horário de aula, tá? Mas eu vou tentar colocar antes das 19h30. Tá? Vou tentar colocar antes, talvez de manhã eu já coloque, mas para ficar claro, o compromisso é no horário da aula, às 19h30 até às 22h30 é o horário de realização da prova. Mas vou fazer antes até para facilitar a vida de vocês aí, tá? Lá no Moodle... Eu colocaria de manhã... O senhor colocaria de manhã, nós poderíamos ler, mas responder só à noite, é isso? Não. A partir do momento que eu colocar, que estiver disponível lá, você pode já começar a fazer. Tá? A partir do momento que estiver disponível, pode fazer e postar a prova. Não precisa... só no grau C. No grau C, como a maior parte não pega, né? Vocês não sabem, mas no grau C é obrigatório entrar, conectar no Teams, eu tirar uma lista de quem fez o grau C e tem que entregar até o horário de aula. Tá? Mas no grau A e no grau B não tem problema, vocês podem fazer, não necessariamente tem que entrar. No dia da prova eu vou estar aqui conectado para, enfim, esclarecer, orientar para quem estiver desorientado, mas não precisa conectar, tá? Pode fazer no horário que você bem entender e postar lá. Uma vez postado, tá realizada a atividade. Ok? Então, assim, sobre a prova, pergunta do Renato. A prova vai ficar lá no Moodle. Ela já tem um arquivo agora, tá? Mas esse arquivo é do semestre passado. Eu não tirei de propósito, para que vocês pudessem ver como é que é a prova, qual é o tipo de questão. E, se eu não me engano, tá até o gabarito ali, que eu coloquei no semestre passado, para que vocês pudessem estudar. Então, eu acho que amanhã, ou mais tardar segunda, eu tiro dali. Então, quem não viu ainda, vai lá abaixo para poder guardar. Guarda, estuda, vê como é que é o estilo da prova. E aí, na semana que vem, próximo de quinta-feira, então, segunda eu acho que eu tiro o arquivo. Terça, quarta, vai ficar sem nada lá. Aí, na quinta, eu posto o arquivo real. É esse que tem que fazer. Ok? O que vai cair na prova? Do nosso primeiro dia de aula até hoje. Com dois detalhes, tá? A parte de direito financeiro e direito aduaneiro foi um bônus que eu dei, foi uma matéria que não está no programa, então eu não vou cobrar de vocês, não vai cair na prova. Então, mas enfim, eu entendo que é super importante, a gente falou no direito financeiro hoje na aula de novo, né? Que revela a importância da matéria. Então, mas não vai ser porque não está no programa, então eu não vou cobrar na avaliação. Então, são dois pontos que foram dados extra, que não vão ser cobrados. O que vai entrar? Os tributos de competência da União, tudo que a gente estudou até hoje. Todos eles a gente conseguiu cobrir e é isso que cai no grau A. Para finalizar, explicações sobre a prova, tá? Como nós combinamos lá no início do semestre, a avaliação ela é complementar aos trabalhos que já foram feitos. Agora eu não lembro de cabeça quantos foram, mas assim, é muito fácil você ir lá no Moodle e ver o que tem até a aula do ITR, que é hoje. Então, se tem 5 trabalhos, a prova vale 5. Se tem 6 trabalhos, a prova vale 4. Se tem 7 trabalhos, a prova vale 3. Se tem 8 trabalhos, a prova vale 2. Então, é o que falta completar em relação aos trabalhos que já foram feitos. Tá? Cada semana era para ter um trabalho, a cada semana. Eu sei que... Não, na turma de vocês não tem feriado, então, em tese, deve ter 8. Então, Foram 7, professor, eu tenho certeza. Até a Marina perguntou ali se nós vamos ter essa semana, que eu ia te perguntar a mesma coisa. Porque se tivesse para a semana que vem, daria 8, porque essa aqui é a 8ª semana. A gente teve 7 até então. Então, fecha 8. Então, tem 8 trabalhos lá, onde essa semana é 8, então a prova vale 2. Tá? Então, se você... Eu não conferi ainda, mas se vocês estão afirmando,
é isso. Então, já teve 7, com dessa semana são 8, então a prova vale 2. E aí é nisso que eu quero chamar atenção, gente. Como a prova vale 2, então, se todo mundo ficou atento, fez as atividades, vocês já estão com 8 pontos. Então, não precisa se preocupar com a avaliação. E aí é uma dica de amigo, não é o professor que está falando. Tentem fazer sem consulta. Tentem fazer. Porque eu só insisti em ter uma avaliação e ter uma prova mesmo, para que vocês pudessem ser testados, né? Bom, afinal de contas, eu realmente aprendi. Como é que eu me sairia se eu fosse fazer uma prova hoje? Eu acertaria uma questão de concurso envolvendo a matéria que a gente estudou? É um teste para vocês. E vamos lá, vocês não vão zerar a prova, né? Por pior que alguém vá, ninguém vai zerar a prova. Mas ainda que zere a prova, se fez todas as questões, você vai ficar com 8. Então é uma nota super boa, né? Então eu recomendaria, óbvio que eu não vou ter como fiscalizar, não, é impossível fiscalizar a avaliação. Tem algumas técnicas, mas eu não vou fazer isso. Fica na consciência de cada um. Realizem a atividade, tentem fazer sem consulta, para que vocês vejam, poxa, de 10 questões eu acertei quanto? Acertei 7, tá legal, mas poderia ser melhor. Acertei 8, opa, tá ótimo. Acertei 5, não fui tão bem, tem que estudar mais. Então esse é um termômetro para vocês verem como vocês sairiam numa prova valendo 10. Ok? Ô, professor, a prova vai ser só de questões objetivas, então? A prova eu ainda não elaborei, mas ela vai ser majoritariamente objetiva. Certo? Vai ter muito mais questões. Normalmente eu ponho uma questão dissertativa. Tá ok, prof. Muito obrigado. Nem na metade, nem fazer intervalo, hein? Tu acabou? Oi. Desculpa, insistência, só para não ter equívoco que faltar uma prova, né? Perder por... O deadline será, por exemplo, final da aula à noite, é isso? 20. Isso. Mas imagina que você resolver de manhã se o senhor colocou de tarde, é isso? A partir do momento que se vocês tiverem configurado para avisar lá, disparar quando eu colocar, a partir daquele momento pode fazer. Mas tomem como referência, imagina que você está na aula, você foi para Unicinos e você tem até as 22h30. É isso que tem que ter em mente, tá? Professora, às 22h30 caiu a minha internet, caiu... Bom, situações excepcionais podem acontecer, ninguém está livre, né? Mas tentem não deixar para as 22h30, tá? E a prova ela é bem curtinha, vocês vão ver lá como um modelo, eu não vou fugir daquele modelo, é bem naquela linha. Ela é bem curtinha, dá para fazer assim, ó, olha, com muito, muito esforço, tu vai levar 60 minutos. Assim, forçando a barra, tu vai levar 60 minutos. Mas, enfim, cada um leva o tempo ali para poder fazer a leitura e resolver as questões, cada um tem o seu tempo, né? Mas reservando 1 hora do dia, eu acho que vocês estão tranquilos para realizar a atividade. Certo? Professor, 2 coisas. A primeira ali, eu tava dando uma olhada ali na prova do semestre anterior que o senhor falou e tal. Tá vendo? Eu vi que nesse caso aí tu fez toda a objetiva. Eu particularmente sou mais fã, mas ali tá com o senhor só para dizer que se optar por toda a objetiva, até acho melhor. Mas o ponto mais importante que eu queria dizer, assim, em relação ao trabalho dessa semana que vem, sem problema nenhum. Só tenta ver, porque nesse último acabou sendo disponibilizado só na segunda de noite. Ali, não sei se deu algum erro no sistema. E eu vejo que normalmente o senhor, um pouco depois da aula, assim, no máximo, assim, sexta de manhã, costuma sempre estar disponível. Essa semana o material da aula passada e a tarefa acabou só saindo um pouco depois. Só tenta ver se tu consegue antes, como estava sendo até então, por causa que é a semana de prova mesmo, tá? Só isso. Alguma dúvida, gente? Não? Bom, então encerramos aqui a nossa transmissão. Vou parar a gravação aqui.